Bom, boa noite a todos. Nós vamos estar começando a reunião de hoje. Temos aí 5 participantes: a Dana, o Vinícius, o Rogério, Gilberson e Charles. Pessoal aí que já estava conectando as outras aulas aí. Então, obrigado por terem conectado aí. Vamos começar hoje a nossa terceira reunião de hoje. E hoje é uma aula teórica, né? A semana passada teve uma aula prática. Nós enviamos alguns materiais aí para vocês, espero que todos tenham recebido e espero que tenham tido algum tempo aí para poder dar uma revisada, uma leitura aí, né? Às vezes quando está no ônibus, está com algum tempo livre aí, pega o celular, o WhatsApp e dá uma lida aí no material para poder aprofundar, porque aqui na aula às vezes tem algum detalhe, vocês aí podem estar assistindo a conferência, às vezes algum detalhe escapa, né? E os textos que estamos enviando são bem relacionados com a reunião que a gente discutiu. Então, se vocês assistirem a apresentação e depois lerem os textos, estudarem, aí dá para gravar bem o conhecimento, a informação. E hoje vamos pedir aí, né, de modo geral e no curso, que vocês tenham um caderninho, um bloco de nota aí para poder estar fazendo anotações, anotando perguntas, né, os conceitos, né, inclusive nos textos que nós enviamos aí, vocês vão reparar que talvez tenham muitas palavras que vocês nunca ouviram falar, né, que são termos esotéricos. Para quem está no meio do esoterismo, já está estudando esoterismo há algum tempo, está acostumado com esses termos, né, que se utilizam nos livros, nas leituras. Mas para quem está estudando a primeira vez, é bom quando lê a nota e pode enviar uma mensagem pelo WhatsApp ou durante as nossas aulas aqui, perguntar e nós responderemos aí. Então é bom. E também se tiver alguma pergunta durante a aula, né, nós pedimos, podem, se quiser colocar aqui no chat, também enviar a pergunta por aqui durante a aula e no final nós respondemos aí. Então, a aula número 3 hoje é autoconhecimento e psicologia gnóstica. Lembrando que o objetivo nesse curso é aprender as chaves para o despertar da nossa consciência. E para realizar esse trabalho de despertar da consciência, temos que fazer uma viagem ao nosso interior. Essa viagem é um processo de interiorização gradativo, onde nós vamos nos aprofundando cada vez mais dentro do nosso universo interior, nosso espaço interior. E possivelmente nós não tenhamos a noção disso, né? Talvez alguns não saibam, mas dentro de nós existe um universo inteiro. E por isso que se diz em algumas correntes filosóficas que o homem, ele é um microcosmos. Ou seja, ele é um universo em miniatura. Dentro de nós, assim como no universo fora de nós, dentro de nós também existem planetas, estrelas, galáxias. Mais difícil seja para acreditar, mas existe tudo isso dentro de nós. Dentro de nós também existem países psicológicos, existem ruas, becos, cavernas, templos, palácios. Dentro de nós existem também pessoas estranhas. Existem governantes, exércitos, soldados, ladrões. Temos um universo inteiro dentro de nós. E esse é um universo desconhecido para nós, totalmente velado, oculto, por causa da nossa inconsciência. Nós somos inconscientes de tudo isso. E se queremos agora descobrir
desvendar esse universo, temos que iniciar um trabalho de autoconhecimento. E esse é o motivo dessa conferência de hoje, explicar esse processo. Agora, interessantemente, infelizmente, né, ou interessantemente, esse caminho de autoconhecimento, ele não é uma estrada reta, não é um caminho reto. Até pelo contrário, muito pelo contrário. Eu coloquei essa figura aqui, veja essa figura aqui em cima à direita. Essa é a figura de um labirinto. E talvez essa seja a melhor representação de como é a jornada do autoconhecimento. Porque um labirinto, ele tem muitas curvas, perigos, caminhos, tesouros escondidos também, caminhos que às vezes não levam a lugar algum, ou até mesmo a um beco sem saída. E assim essa jornada do autoconhecimento. E aqui até falando em labirinto, não sei se vocês conhecem aquela lenda de Teseu e o Minotauro, né? O labirinto do Minotauro. E para quem não sabe, Teseu ele foi, de acordo com a lenda, ele foi um grande herói grego de Atenas. E o Teseu, ele foi encarregado com a difícil tarefa de entrar nesse labirinto e matar o Minotauro. O Minotauro era um monstro horrível, metade touro e metade homem, né? Da cabeça para baixo ele era um homem. Vocês já devem ter visto em algum desenho. Da cabeça para cima ele era um touro horrível. E o Minotauro ele devorava todas as suas vítimas, né? Que elas entravam nesse labirinto como um sacrifício ao rei Minos. Então o Minotauro devorava essas suas vítimas, esses sacrifícios. E muitos heróis tentaram matar o Minotauro, mas eles jamais conseguiram. E quem entrava nesse labirinto nunca saía com vida. Agora o Teseu, ele foi lá e ele teve a sorte, né, o destino dele, ele conheceu a Ariadne, que era a princesa de Creta, né, da lenda grega. E Ariadne se apaixonou por ele. E ela deu para ele uma espada, falou assim, antes de você entrar nesse labirinto, tome esse presente. Ela deu para ele uma espada com um fio amarrado na base da espada. E aí Teseu ele entraria nesse labirinto com aquela espada e o fio ele não se perderia, porque ele entraria, o fio guiaria ele de volta. E daí talvez você já tenha escutado o termo fio de Ariadne, né? Pois bem, então Teseu ele entrou no labirinto e ele conseguiu matar o monstro. E depois disso ele conseguiu, com o fio de Ariadne, sair vitorioso de dentro do labirinto. Essa é só uma história rápida aí, mas ela traça um paralelo com esse nosso caminho do autoconhecimento, porque realmente nós vamos estudar aqui na gnose muitas mitologias, e assim como Teseu ele entrou no labirinto, nós também vamos fazer igual. Vamos entrar no labirinto da nossa inconsciência e eliminar ali o minotauro, os vários minotauros que temos ali, todas as sombras ou monstros que temos dentro da nossa psicologia. E vamos ser guiados pela nossa Divina Mãe, né? Que assim como aquele fio de Ariadne, não vamos nos perder. A nossa Divina Mãe nos guia por este caminho. Bom, então, entrando agora aqui no tema da psicologia gnóstica, né, vamos tratar alguns conceitos, ver alguns conceitos antes de prosseguir nesse curso, né? Para entender os termos. A psicologia gnóstica, ela difere um pouco da psicologia tradicional. Então, temos que aprender aí quais são os elementos fundamentais, né, que nós vamos estar repetindo esses termos aí praticamente em todas as reuniões. Então, anotem aí, pedimos aí que anotem esses termos para lembrar aí quando verem mais para frente. Bom, primeiramente aqui, só para talvez alguns já saibam aí, psicologia, né, se vamos ver aqui o que significa essa palavra aí, é o estudo da alma. Psique é uma palavra que vem do grego, significa alma, psique.
E aí, tanto na agnose quanto a ciência tradicional concordam com essa definição. Porém, a psicologia tradicional, ela alcança somente o aspecto mais superficial do comportamento humano, né? Aquilo que é visível, ou que está presente ali nos níveis mais superficiais, mais rasos da nossa mente. Agora, a gnose ela vai mais fundo nesse estudo. Nós temos, aí só para exemplificar, nós temos comportamentos, manias, algumas enfermidades que elas têm uma origem mais profunda. Às vezes é oculta até em dimensões espirituais ou até em vidas passadas. Às vezes temos algum comportamento, alguma enfermidade que foi causado numa vida anterior. Então a gnose ela vai mais fundo do que a psicologia tradicional. A gnose ela entra no fundo do estudo, fundo da alma. E aí para entender o que a gnose estuda, talvez devemos utilizar aqui uma outra palavra aqui, psicanálise, né? Ou psicoanálise. E a psicanálise, se vocês forem procurar no dicionário, ela foi um método de estudo da psique, criado por Sigmund Freud. Vocês já devem ter ouvido falar nesse psicanalista. E dentro da gnose, a psicoanálise é uma das principais ferramentas de autoestudo, ou seja, vamos estar analisando, né, a nós mesmos, fazendo uma análise da nossa psique. E vai ser uma ferramenta para o nosso estudo de autoconhecimento. Agora, de um modo geral, quando falamos assim em psicologia, né, nas nossas reuniões aqui dentro da gnose, nós vamos estar nos referindo ao estudo de todos os elementos relacionados ao nosso comportamento, pensamento e também sentimento. E dentro desse estudo de psicologia gnóstica, temos aqui que definir 3 elementos ou conceitos importantes, né, que falamos aí, componentes da nossa psicologia, que podem anotar aí, o ego, a personalidade e a essência. Nós vamos estar entendendo em detalhes cada um deles. E peço aí que tenham paciência, me acompanhem o assunto. A princípio, ele pode parecer um pouco teórico, mas nós vamos estar aqui relacionando cada conceito com o nosso comportamento. E aí vamos poder entender claramente o que significa cada um. E também, como dissemos anteriormente, esses conceitos, esses temas, vamos estar repetindo fazendo referências em todas as reuniões. Bom, primeiramente, o ego. Em gnose, nos referimos ao ego usando vários termos. Então, aqui é importante ler aqui. Quando falarmos aí o ego, o eu, o mim mesmo, ou agregados psicológicos, defeitos psicológicos, venenos da mente, elementos subjetivos da nossa mente, diabos ou demônios vermelhos de Sete. Se formos ler os livros do Mestre Samael, ele fala, às vezes, ele usa esse termo aqui, os nossos demônios vermelhos de Sete. Era assim que eles eram chamados na cultura egípcia. E então é importante saber que, quando falar qualquer um desses termos aqui, estamos nos referindo ao ego, né? E esse ego ele forma cada um, os múltiplos elementos que formam aí o nosso espaço subconsciente. Dentro do nosso subconsciente existem milhares desses eus, milhares de egos dentro do nosso interior. E o nosso espaço subconsciente, ele representa 97% de toda a nossa psicologia, né? Ou seja, o subconsciente ele é 97% de todo o nosso espaço psicológico.
Porém, por estarmos com a consciência adormecida, nós não vemos isso, não percebemos a existência desses egos nas nossas vidas. Então, vamos imaginar, ou temos aqui essa figura aqui para ilustrar, que o nosso espaço psicológico ele se parece com esse iceberg. E imagina, nós estamos aqui na superfície, o que enxergamos é somente a ponta desse iceberg. Essa é a nossa parte consciente. A maior parte do iceberg, a parte que não vemos, ela está embaixo da água escura aqui. E assim, desse mesmo jeito, é o nosso espaço psicológico. A nossa consciência desperta, nossa lucidez representa somente 3% do universo psicológico. Os outros 97% fazem parte da região subconsciente, ou inconsciente, ou infraconsciente, como quiserem chamar. O processo de despertar da consciência, ele vai justamente nos levar a conhecer cada parte desse nosso subconsciente, que é formada pelos egos. E a gnose aqui, vamos entregar aí as técnicas, né? Como descobrir, observar, conhecer e eliminar cada um desses egos. Ou seja, fazer o que é inconsciente se tornar consciente, né? Então, quem sabe aí um dia vamos alcançar aí 50%, 60% ou até 100% de consciência desperta. É assim que se desperta a consciência. Agora, vamos aprofundar um pouco mais nos egos, entender o que são os egos, os nossos defeitos. O ego ele é tudo de negativo, subjetivo, fantasioso, ilusório, grotesco, que se expressa na nossa mente, nos nossos pensamentos, em sentimentos, em ações e hábitos inconscientes. É tudo de todos os nossos vícios, tudo que se expressa em forma de prazeres bestiais. O ego ele é a maldade dentro de nós. O ego ele é o egoísmo, a preguiça, a inveja, a calúnia, mentira, arrogância, desejos mundanos e ilusórios. Tudo isso são egos. E talvez já tenhamos percebido, tudo isso vive dentro de nós, dentro do nosso espaço subconsciente, psicológico. E esse ego, ou esses egos, né, eles vivem e se alimentam das nossas energias psíquicas. Por isso, nós somos muito fracos, energeticamente falando, porque o ego, a todo momento, estamos sendo assediados. E o ego ele se alimenta dessas nossas energias. Ele vive das nossas energias. E, normalmente, não temos consciência, né? Não percebemos a expressão dos nossos egos na nossa vida. Por isso somos inconscientes, né? Normalmente, nós achamos que somos bons, pensamos o melhor de nós. Achamos que somos bons cidadãos, justos, corretos, e vivemos identificados e fascinados com todas essas ilusões do mundo. E talvez aqui isso seja, às vezes, duro, né, para nós, difícil de escutar isso. Mas, na verdade, se nós queremos aí despertar a consciência, queremos fazer esse trabalho de despertar, de expandir a nossa consciência, é inevitável, nós temos que reconhecer cada uma e todas essas sombras dentro de nós. Temos que ter a coragem de encarar, de enfrentar esses defeitos horríveis, né, que se escondem dentro do nosso subconsciente. Isso não é uma tarefa fácil, né? Agora, tem uma boa notícia. A notícia boa, maravilhosa, é que é possível, nós podemos eliminar esses defeitos, fazer um trabalho e eliminá-los, transformá-los, cada um desses egos, transformar eles em virtudes, em luz, em flores,
no jardim da nossa alma. Porque, imaginem, cada ego, nós vamos ver isso mais para frente ali na reunião, cada ego, ou defeito nosso, ele contém dentro de si uma porcentagem ou fração da nossa consciência. E quando o ego morre, a consciência é liberada, a consciência é desperta. E aí aumentamos a nossa porcentagem de consciência, expandimos a nossa consciência, a nossa lucidez. Nós vamos ter uma reunião teórica e uma reunião prática só falando sobre a técnica da dissolução do ego. E aqui dizemos, quando não eliminamos o ego em vida, ele continua existindo após a morte. E ele vai passar de uma existência para outra. Então, quando morremos, perdemos o corpo físico, o nosso ego ele continua vivo, nas dimensões no astral inferior, e ele vai passar, quando reencarnar, voltarmos aqui a ter corpo físico, esse ego, todo esse ego, ele vai retornar, e vai continuar existindo dentro de nós, porque continuamos alimentando o ego a cada vida. Então, temos que fazer esse trabalho estando vivos de expansão de consciência, porque quando não temos corpo físico, não temos essa oportunidade de realizar esse trabalho. Bom, aqui só para ilustrar, coloquei uma figura aqui, algumas figuras para ilustrar aqui. É interessante aí que podemos traçar um paralelo, dos nossos egos, para saber como é. Aí botamos a figura aqui do filme Matrix. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir esse filme, principalmente o primeiro, que o filme é antigo, do ano 2000, acho. E se não assistiram esse filme, assistam, que é muito interessante. Fala sobre ele, de certa forma, é relacionado com esse tema de despertar, de que vivemos adormecidos nesse mundo e temos que despertar. Então, no filme Matrix, o agente Smith, vocês vão ver lá que existem milhares deles, Até isso é no terceiro filme, vocês vão ver que tem milhares deles. Assistam o terceiro filme do Matrix, e seria uma representação paralela com o nosso universo psicológico, os nossos egos. E aqui embaixo também coloquei uma figura aqui dos zumbis, Se nós pudéssemos ver os nossos egos como eles são, vemos com os nossos olhos internamente, veríamos criaturas grotescas, feias, parecidos zumbis. Na verdade, nós somos como zumbis adormecidos, E também aqui, essa figura aqui em cima à direita, dos orcs, essa aqui eu tirei do filme do Senhor dos Anéis. Tem o exército dos orcs. Então, esse parecem também com os nossos egos. E esse aqui é a figura aqui no meio, é a figura de Teseu lutando contra o Minotauro, Mas, na verdade, temos vários desses minotauros dentro de nós, vários egos. E esse aqui é só Aqui embaixo à direita seria uma ilustração, se pudéssemos nos ver de verdade, no espelho pudesse mostrar o nosso interior, certamente não veríamos algo bonito, porque se somos formados em 97% por egos, então realmente a imagem não seria algo bonito. Então vemos aí que temos uma grande tarefa aí a fazer, arregaçar as mangas para limpar nosso mundo interior, nossa casa interior. Bom, agora, o nosso próximo conceito aí, o componente da nossa psicologia seria a personalidade. E a personalidade, ela é um veículo de expressão. É uma casca energética que formamos durante mais ou menos os 7 primeiros anos da nossa vida. Uma criança, quando nasce, recém-nascida, ela não tem a personalidade formada ainda. Então, ela não tem um veículo
de expressão para os seus egos. Por isso que uma criança ela faz tudo, né? Às vezes ela faz cocô nas calças, xixi, ela não tem essa personalidade para graduar a comunicação dela com o mundo externo. Ela é 100% autêntica, né? Tudo que está ali ela fala, ela não mede as palavras, né? Então, as crianças elas são inocentes, né? Elas não têm maldade, justamente porque o ego ainda não se manifesta nas crianças. E essa personalidade nossa, ela é formada, ela é um produto do ambiente em que nós fomos criados, da educação que recebemos, né? Da cultura do nosso país. A personalidade, né? Como dissemos, ela se desenvolve nos 7 primeiros anos de vida e se vemos aí os exemplos, né, que temos na nossa casa, quando somos pequenos, os exemplos dos pais, dos irmãos mais velhos, dos parentes, tudo isso vai afetar na formação, no desenvolvimento dessa personalidade. Se também a criança assiste muita televisão, né, isso também influencia na formação da personalidade. E aí que se diz, né, que porque as crianças elas são muito atentas e elas enxergam, elas observam tudo que está acontecendo em casa. Então não adianta às vezes os pais tentarem ensinar uma coisa para os filhos e fazerem outra, porque as crianças elas aprendem observando, com exemplo. É assim que se forma a nossa personalidade. E a personalidade nossa, ela esconde a feiura dos nossos egos. E eu posso dar um exemplo para você. Se, por exemplo, se um homem, somos homens e temos um pensamento luxurioso, se desejamos uma mulher, e se desejamos, vemos uma mulher bonita, desejamos ela. Se a nossa personalidade ela é refinada, provavelmente vamos nos comportar e não vamos falar nada, vamos fazer um elogio gentil. No máximo, vamos fazer um elogio gentil. Agora, se temos uma personalidade grosseira, né, aí os nossos egos luxuriosos vão se manifestar, que a personalidade não vai filtrar isso. E aí talvez podemos dirigir uma ofensa, né, ou vamos nos comportar de uma maneira aí talvez inapropriada. E aí por isso vemos tantos casos de assédio sexual. Então, e também um outro exemplo que podemos falar de como a nossa personalidade ela filtra, né, a interface entre o nosso ego e o mundo exterior. Por exemplo, se eu tenho um ego, né, vamos dizer um ego de ira, e alguém me ofende, uma pessoa me ofendeu. Se eu tiver uma personalidade refinada, eu ou não vou reagir ou vou manter a calma, mesmo que por dentro eu esteja borbulhando de ira. Os meus egos ali dentro estão borbulhando de ódio. E eu quero matar aquela pessoa, mas porque eu tenho uma personalidade, eu fui educado de certa maneira, uma maneira assim refinada, então eu vou me comportar, não vou gritar, vou evitar aumentar o tom de voz, vou me controlar. Agora, se a minha personalidade foi criada num ambiente briguento, que as pessoas gritavam, tal, provavelmente eu não vou controlar essa ira, ela vai ter uma vazão livre. E eu vou gritar, vou xingar, às vezes vou até partir para a briga, né? E então vemos aí que na verdade a personalidade é um filtro, é um veículo de expressão. Não tem nada a ver com a pessoa ser boa ou ser mal. A nossa personalidade ela não é um indicativo do grau de evolução espiritual nosso ou de uma pessoa. Porque alguém pode ser até evoluído espiritualmente, porém ele poderia ter uma personalidade tosca, né? Que não foi criado às vezes com boas maneiras em casa, mas ele é evoluído espiritualmente. E da mesma forma, alguém poderia parecer bem refinado
de bons modos na aparência, né? A pessoa ser educada de bons modos, ter uma personalidade refinada, mas na sua intimidade ele seria um devasso, alguém falso, dissimulado, que até esconde terríveis bestialidades dentro de si. Então, só para entender que a personalidade não é um indicativo da pessoa ser boa ou ruim, é apenas um veículo de expressão. Agora eu coloquei essa foto aqui, né, vamos dar uma olhada aqui, para ilustrar. Eu gosto de ilustrar aqui nas reuniões. Vemos aqui rostos, né, de várias pessoas com expressões diferentes, aí, com sorrisos, alguns carrancudos, né, pessoas com várias aparências. Então, é justamente isso, a personalidade é a nossa apresentação nessa existência para o mundo, né? Como nos expressamos para o mundo. Podemos dizer que é o nosso cartão de visita. Então, aqui, por exemplo, agora, né, como vocês veem esses rostos aqui na tela, podem olhar agora, por exemplo, o meu rosto, né, a minha voz, a minha maneira de falar, de me expressar, se eu gesticulo, se eu falo alto ou baixo, né, o meu nome é Rodrigo Gonçalves. Tudo isso são atributos, características da minha personalidade. E vejam bem, tudo isso vai desaparecer quando eu morrer. O Rodrigo, ele vai deixar de existir. Não vai mais existir. Talvez na minha próxima existência eu vou ser uma mulher, ou talvez eu vou ser de outra raça, talvez asiático, talvez loiro, né? Mas certamente não vai ter mais nenhum rastro daquilo que um dia foi o Rodrigo. O Rodrigo ele vai existir só na memória dos meus parentes, daqueles que dividiam o mundo comigo, ou talvez em fotos, né? Então vejam, quando morremos, no dia que morremos, o nosso corpo físico e o corpo vital, né? O corpo vital ele está assentado no corpo físico, eles se desintegram. E a personalidade, ela fica perambulando por um tempo no cemitério. Ela visita a casa dela, né? Mas fica normalmente ao redor do cemitério, perto do corpo. Mas a personalidade ela também vai se desintegrando aos poucos, mais lentamente, um pouco mais lentamente que o corpo. E ela deixa de existir. O único que continua depois da nossa morte são os egos e a nossa essência, a nossa consciência, aquilo que temos de consciente. Né? Vamos falar agora aqui da consciência, da essência. Esse é o terceiro componente psicológico que estamos nos referindo. A essência, essa aqui é a parte boa, né, de nós. Vamos falar do que temos de bom. A essência ou consciência, né, como vemos aqui, ela é a parte mais bela, mais pura, mais iluminada de nós mesmos. A essência é a criança linda que temos dentro de nós. E tudo que nós conseguimos expressar de amor, de luz, de virtudes, de pureza, de sinceridade, tudo de maravilhoso, vem da nossa essência. A essência é o filho. Né? Na aula anterior falamos do pai, a mãe de Deus. Nós somos o filho querido do nosso pai e da nossa mãe. E cada um de nós, como essência, somos uma parte da nossa mônada individual. Mônada, né? Talvez seja um termo estranho para vocês. Mônada é um outro termo que se usa em esoterismo para falar do ser interno. Então, mônada e o ser, o Deus interno é a mesma coisa. A nossa essência ela é luz. Porém, vamos voltar e lembrar dos slides anteriores da nossa constituição psicológica.
Se dissermos que 97% do nosso espaço psicológico é composto por egos, então, de consciência desperta. Poderíamos perguntar aí, de onde vem esses 3%? Esses 3% é uma média que a natureza nos dá para que funcionemos nesse mundo. E nascemos com uma média de 3%, mas no decorrer da vida vamos perdendo, né? Com as ilusões, vamos nos iludindo, nos condicionando e perdemos, enfraquecemos mais a nossa consciência. E onde está o resto da nossa essência? Ela está fragmentada e presa, engarrafada dentro de cada ego que a gente descreveu. E quando o ego morre, quando eliminamos o ego, a essência é liberada. E aí nos tornamos mais conscientes. E aí vejam essa figura aqui que eu coloquei da lâmpada do gênio. Então imaginem vocês que cada lâmpada, né, temos várias lâmpadas aqui, temos milhares dessas lâmpadas, cada lâmpada é um ego. E dentro de cada lâmpada existe um gênio, que é a nossa essência. Então a nossa tarefa é quebrar cada uma dessas lâmpadas para liberar o gênio de dentro delas. Ou seja, vamos quebrar a lâmpada, eliminar o ego, para liberar a essência que está presa ali dentro. E conforme vamos eliminando cada um desses egos, quebrando cada uma dessas garrafas, vamos aumentando a nossa porcentagem de consciência desperta. É assim que se desperta a consciência. E aqui também temos outra figura aí, só para ilustrar. Essa é a figura de Perseu matando a Medusa. A Medusa ela representa o ego, né? Aquele monstro mitológico feminino que tem serpente na cabeça em vez de cabelo. E ela transformava em pedra quem olhasse para ela. Pois muito bem, aqui nessa figura, vejam aqui que quando Perseu mata, arranca a cabeça da Medusa, sai um gênio de dentro do corpo dela. Né? Então é só mais uma ilustração para entendermos que dentro do ego, dentro dos monstros que temos no nosso interior, existe uma essência presa. Existe pureza, virtude, luz, que temos que liberar. Agora vamos falar aqui, esse é o último slide que eu tenho aqui para compartilhar com vocês, vamos falar um pouco sobre a tarefa de despertar a consciência. Para despertar a consciência, é necessária uma verdadeira revolução no nosso interior. Nós temos que mobilizar todas as nossas forças, nosso ser, as partes do nosso ser, nossas energias, para realizar essa tarefa. Porque vimos que nós só temos 3% de consciência, de forma geral. Então, esse é o nosso ponto de partida. Esse é o ponto, o começo, é o que temos em mãos. E imagina que esses 3% de consciência, eles formam o nosso exército do bem, o exército do nosso Pai Celeste. E os outros 97% do exército, os outros 97% são os nossos egos, que são o exército do mal. Né? Então, temos aqui 3% de consciência, exército do bem, e 97% de egos, que é o exército do mal. Então, vemos aí, né, temos até ilustrações aqui, temos duas forças dentro de nós, o bem e o mal. E nisso, todas as mitologias da história humana, né, todas as historinhas que escutamos, sempre fizeram referência a essas duas forças dentro de nós que se opõem. Esses dois exércitos, eles vivem em constante batalha aqui e agora dentro de nós, mesmo que não percebamos isso. Agora, o que nenhuma escola
ou religião jamais, nunca nos ensinou, é como lidar, como enfrentar esse exército do mal. As religiões, as escolas, elas nos ensinam, elas falam, temos que ser bons, temos que praticar o bem, o amor, o altruísmo. Porém, elas não explicam como vamos lidar com essa força opositora. Talvez eles ensinem, podemos até aí tentar reprimir o mal dentro de nós. Podemos até tentar segurar, sufocar o mal, deter o seu avanço. Porém, lá no fundo de nós, esse mal ele vai continuar existindo. Somente aí esperando um momento de fraqueza para que ele possa contra-atacar. Então, a gnose ela ensina a verdadeira revolução do exército da luz, do exército da consciência. E como se vemos aí qualquer guerra, né, qualquer batalha, ela precisa de uma estratégia, de uma técnica. E a nossa guerra interior, entre o bem e o mal dentro de nós, ela não é diferente. Né? E para isso, a gnose ela nos ensina os 3 fatores de revolução da consciência. Né? Lembram que na aula anterior falamos, anotem esses 3 fatores, porque vamos estar explorando eles mais para frente. Pois muito bem. Esses 3 fatores são as 3 frentes de trabalho que nós vamos operar nessa batalha contra as forças do mal, contra os nossos egos. Essa revolução da consciência é todo o nosso trabalho espiritual, né? O trabalho esotérico que temos que realizar. E também isso é chamado do caminho da iniciação. Né? Muito se fala aí em esoterismo sobre o caminho da iniciação, mas na verdade aí bem poucos realmente conhecem esse caminho, né, da iniciação. E o caminho verdadeiro, então, o caminho da verdadeira iniciação, iniciação interior. E daqueles que conhecem esse caminho, ou que aprenderam, poucos têm a coragem e a força de trilhar esse caminho. Porque, veja bem, né, veja esses monstros aí, olhar para dentro de nós mesmos e enfrentar essas nossas sombras não é uma tarefa fácil, nem agradável. Mas é possível, com dedicação e a ajuda da nossa Divina Mãe, do nosso Pai, dos mestres da Loja Branca, nós certamente conseguimos avançar. Né? Se realmente compreendermos a necessidade desse trabalho, o que ele representa nas nossas vidas, a importância, aí sim nós vamos começar a fazer todo o esforço necessário, né, para atingir o objetivo de despertar da consciência. E esse trabalho, justamente, vamos estar aí, um trabalho que vamos aí estar desenterrando o ouro, todos os tesouros que temos aí dentro de nós. Vamos estar restaurando, reconstruindo os nossos templos interiores aí que estavam dominados pelos egos. Nesse trabalho, nós vamos recuperar a nossa lucidez, vamos recuperar os poderes da nossa alma, né? Que é clarividência, desdobramento astral. Nós vamos estar aí descobrindo, iluminando todo o universo que existe em nosso interior. E aí realizaremos aquela máxima, né, da filosofia que diz: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Né? Esse é um trabalho que exige paciência. Porém, com o tempo, fazendo os exercícios, fazendo as práticas, no decorrer dos dias, observando, eliminando os egos, fazendo os exercícios, vamos estar expandindo a nossa consciência. E depois de um tempo, vamos olhar assim para as nossas mãos e vamos ver ali um pequeno tesouro que começamos a acumular. Esse tesouro é a nossa consciência desperta. Né? Então, com o tempo, vamos
alcançando isso. É um trabalho de mineiro, ali que vamos batendo ali com a pedra, o martelo e o cinzel, e polindo, extraindo o ouro das nossas minas interiores. Então, esse é o que eu queria falar. Eu botei aqui Vou abrir agora para perguntas, mas só resumindo aqui rapidamente, né, só para recapitular. E estudamos aqui os elementos da psicologia gnóstica, que é a personalidade, que ela é um veículo de expressão na nossa existência. Os egos, ou eus, defeitos, né, que é a nossa subconsciência ou inconsciência. Eles formam 97% do nosso estado psicológico, né, que é o exército do mal, lembrem disso. A essência é a parte consciente, é o que temos de desperto, é o bem dentro de nós. E temos que fazer um trabalho de revolução da consciência através dos 3 fatores, que é eliminar os defeitos, nascer espiritualmente ou alquimicamente e fazer um sacrifício pela humanidade, que é cada um. Vamos estudar depois cada um desses temas aqui. Mas só tem aí. Essa aqui é uma figura dos 2 exércitos, né? O exército de cima e o de baixo. Aqui seria em cima o Cristo, né? O Sol, o Logo Solar. Enviamos aí para vocês uma oração do Logo Solar, né? Uma oração muito poderosa, para quando tivermos aí um momento de dificuldade, ou de enfermidade, ou de dor, ajoelhemos no chão, levantemos as mãos aos céus e façamos essa oração do Logo Solar, muito poderosa. E aqui é o exército das trevas, né? Do mundo inferior, de Hades. Né? Então, são os exércitos que lutam aí. Bom, esse é o que queríamos apresentar. Fiquem à vontade aí para tirar o mudo do microfone e falar, se quiser ligar o microfone, o vídeo. Vamos responder as perguntas. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, amigo. Charles. Eu queria te fazer uma pergunta com relação ao ego. Uhum. Nós somos filhos na teoria do pecado. Então, num plano espiritual que não é, segundo a minha visão, um dos mais altos. Não é? Então, como combater o ego? Porque nesse plano o ego vem muito forte. Não é? Por a gente estar no mundo materialista, então é muito difícil o ego não se expressar e geralmente se expressar, né, de uma maneira errada. Vou te dar um exemplo. Se a gente não se ama, a gente está errado. Se a gente se ama demais, também está errado. Chegar ao equilíbrio é que é difícil. Eu espero que as aulas possam nos ajudar a tentar chegar ao equilíbrio. O ego sempre vai existir, mas conseguir chegar ao equilíbrio que ele não esteja tão alto é que é talvez a procura. Estou certo? Exato. O que podemos comentar disso aí é que realmente é o equilíbrio, né? Por exemplo, do ego, né? O que é reconhecermos o nosso verdadeiro valor interior, o valor do nosso ser, e o que é termos uma autoestima muito grande por nós mesmos, um orgulho, um amor próprio muito grande. Então, muitas vezes não é fácil diferenciar isso aí. Em gnose falamos, é separar a fumaça do fogo. Né? Eu dou aí um outro exemplo, né? Esse é um exemplo relacionado à autoestima. Dou aí um outro exemplo, por exemplo, da função sexual. Né? O que é? A função sexual é uma função natural do ser humano. É uma função instintiva, natural. Agora, quando que dentro de mim está agindo a expressão natural do instinto, né? A expressão natural sexual instintiva,
E quando que está agindo o ego da luxúria. O ego da luxúria é o ego relacionado ao prazer, à sexualidade, né? Então, quando é o instinto e quando é o ego, né? Quando é o natural e quando é o antinatural, ou mal, né? Então, temos que, com o tempo, vamos aprender com as técnicas que vamos passar aqui, vamos aprender a fazer essas distinções, né? Vamos estudar o ego. Esse é um trabalho, como disse a lei, de psicoanálise. Vamos estar todos, isso é uma prática que nós vamos ter que fazer todos os dias. É um dever de casa. Vamos dizer assim como nós vamos para a universidade, para a escola, temos que estudar o dever de casa. Nós vamos passar aqui a técnica da eliminação do ego e vamos ter que fazer esse trabalho de estudo e análise do ego. E aí, com o tempo, vamos estudar tanto que vamos nos tornar especialistas. Eu garanto para vocês que, se vocês estudarem, vocês vão aprender a fazer todas essas diferenciações, né? Separar a fumaça do fogo. Eu posso citar aqui, por exemplo, a luxúria. Né? O que é o instinto natural de um homem ter relação sexual com uma mulher? Né? Todos os dias, na sua casa, marido e mulher. Isso faz parte da natureza, do instinto, aquela energia sexual que nos impulsiona, né? Aquele magnetismo erótico que leva à conexão do homem e da mulher. Isso é uma coisa natural. Agora, o ego, ele se apossa disso, porque 97% de nós somos ego, a maioria é ego, o exército do mal. O ego, ele vai querer se apossar daquele ato, daquela atividade. O ego, ele quer se apossar de todas as atividades do nosso cotidiano. Ele vai querer entrar naquele ato sexual que poderia ser natural, ele vai querer fazer todas as suas loucuras, né? E aí entra aí no aspecto sexual, as taras, as preferências, né? Fazer de determinado jeito, de determinada posição, e um gosta que fale isso e fale aquilo durante o ato. Então, quer dizer, excedeu ao que era natural, ao que era instintivo. E aí cada pessoa dentro de si tem as suas bestialidades, né? Cada pessoa ela vai levar aquele ato sexual, por exemplo, tão longe quanto a imaginação dele, do ego dele, pode levar. Então, justamente, aí nesse ponto a gente vai percebendo. E não só na parte sexual, também na parte do amor próprio, né? O que é eu reconhecer o meu valor como ser humano, como pessoa, né? Eu sou o filho, eu sou uma essência, o filho do meu pai, e que é o natural, né? Nós todos somos filhos preciosos da mãe natureza, da mãe universo. Cada um de nós é uma pérola, né? É um filho querido e amado, que tem muito valor nesse universo. Esse é o nosso valor real. Agora, quando excede o natural, quando eu me acho, eu me amo excessivamente, ou eu tenho um cuidado excessivo comigo, ou eu me orgulho dos meus atos, eu acho que eu sou o melhor do que o meu irmão, e às vezes até ocorre uma competição, eu quero ser o melhor da minha turma para depois eu receber um prêmio, para eu me sobressair, né? Tudo isso já está excedendo. Ou então eu me amo tanto que eu me acho que eu sou o pobre coitado. Então, todos esses truques, esses detalhes, nós vamos estar observando dentro de nós. E com o tempo, nós vamos aprender a diferenciar o que é o natural e o que é o antinatural. Separar o fogo da fumaça, né? E aí, com as técnicas de eliminar o ego, nós vamos eliminar o ego. E eliminando o ego, como vimos lá, sai a luz, sai a virtude correspondente. Se eu eliminar a ira, vai surgir a paciência, a mansidão, a tranquilidade.
Se eu eliminar o orgulho, a vaidade, vai surgir a virtude da humildade, né? Se eu eliminar a gula, vai surgir a virtude da temperança, né? De ser comedido com as coisas. Então, esse trabalho é maravilhoso, é possível. E o ego, ele existe, mas ele pode ser totalmente eliminado, né? Então, não é que vamos controlar o ego. O ego, nós vamos ver técnica, ele vai eliminar, ele vai deixar de existir. Então, posso dar um outro exemplo aí de ira, por exemplo, se hoje eu, na minha relação, por exemplo, com o meu irmão, né, ou com a minha esposa, eu fico irado, eu fico nervoso, xingo, grito, esse é o ego da ira, da impaciência, talvez. E nós vamos ensinar a técnica da psicoanálise, eu vou fazer a análise, a meditação nesse ego, e nós vamos ver que a técnica é suplicar a Kundalini, a Divina Mãe, para eliminar esse ego, e aí ela vai eliminar, né? Talvez demore. Esses egos eles não morrem facilmente. O nosso ego ele não é eliminado em um dia, do dia para a noite, ou em alguns dias ou semanas. Depende. Tem egos que eles são eliminados em alguns dias ou semanas. Agora, tem egos que eles levam muitos anos para serem, porque são egos monstruosos de vidas anteriores, que estamos alimentando aí há séculos, há milênios. São bestas. E nós vamos, com o decorrer dos meses, dos anos, nós vamos ter sonhos, às vezes, meditação, vamos ver o ego, as bestas, vamos ver nos sonhos ali, vamos ver esses exércitos do bem e do mal, soldados se degladiando dentro de nós, vamos ter batalhas nos sonhos, vamos ver, temos batalhas, tudo isso é um reflexo dessa luta interior, né? E voltando aí, o ego, alguns egos eles morrem mais facilmente, outros eles demoram, né? Então é um trabalho de paciência, é um trabalho de psicoanálise bem minucioso, bem detalhado, mas o objetivo é realmente eliminar tudo, até a raiz do ego. E no final fica só o equilíbrio, né? A virtude, a consciência desperta. Isso é uma pessoa com a consciência desperta. Uma pessoa com consciência desperta, ela tem o seu valor, ela se reconhece, ela é conectada ao seu pai, ela tem o seu ponto de equilíbrio, nada move ela. Ela é uma fortaleza. Uma pessoa que tem a consciência desperta, nada atinge ela. Pode vir o exército do mal que for, não atinge, porque ela já dominou, ela já eliminou a podridão dentro de si. Mas, lógico, né? Tem aí níveis e níveis de consciência. Agora nós estamos com 3% de consciência. À medida que fazemos esse trabalho, vamos expandindo, vamos aumentando, despertando a consciência. Talvez aí, hoje estamos em 2021. Talvez, estamos fazendo esse curso aqui, ele vai durar mais ou menos uns 6 meses, né? Talvez daqui a 1 ano ou 2 anos, se nos encontrarmos, vamos ser pessoas diferentes, com mais consciência. Em vez de 3%, vamos ter 4% ou 5% de consciência. Então, é um trabalho que vale a pena ser realizado, né? Tem muitos benefícios. Não sei se esclareceu aí o seu questionamento aí de diferenciar, de equilibrar. Sim, sim, Rodrigo. Completando, e aonde entra a depressão e o suicídio correlacionado com o ego? Até porque são características que vêm de vidas passadas, em muitos casos, não é? A depressão, o ego, a tristeza, elas não vêm necessariamente de vidas passadas, né? Elas são condições que podem acontecer aqui nessa vida. Ninguém está livre disso, né? Porque o nosso ego, ele tem armadilhas, né? Temos que tomar cuidado. O ego,
temos egos de prazer, né? Que nos escravizam pelo prazer, né? Por exemplo, o meu ego luxurioso, ele vai querer se satisfazer, se alimentar das bestialidades sexuais, de momentos de prazer. Um ego da gula, ele vai querer se alimentar daquele prazer de ingerir alimentos excessivamente, do prazer, do gosto, do sabor dos alimentos. Então, esses são egos de prazer. E temos egos destrutivos. Temos egos autodestrutivos. Por exemplo, o ego do medo, né? Ninguém quer ter o medo, né? O medo, ele trava a gente. Um ego de luxúria e de talvez gula, eu sou apegado ali, porque eu sou apegado ao prazer. Agora, um ego do medo, eu não sou apegado ao medo, eu quero me livrar do medo, eu quero ser corajoso. Mas eu tenho ali aquele ego. E aquele ego me causa dano, ele destrói a gente. O ego, ele vai destruir, ele vai sugar a gente, é o exército do mal. Ele vai querer destruir tudo do nosso pai, as coisas do nosso pai, o nosso reino, o universo interior. O ego, ele vai querer destruir, roubar, saquear nossa energia, quebrar tudo, destruir os templos. E como o ego do medo, né, são egos destrutivos, também esse ego da tristeza, da depressão, né, são egos ali destrutivos, que eles não podem causar danos, né, danos psicológicos, danos morais. Tem pessoas que, como você falou, do suicídio, que tiram a sua própria vida. Então, essa pessoa está sendo vítima do seu próprio ego, né? Agora, como chegamos a esse ponto? E aí entra a psicanálise, né? Tudo isso vamos ter que analisar. Todos temos esses egos dentro de nós. Agora, vamos ter que investigar como chegamos, exemplo, como eu cheguei a uma condição de depressão, né? O que me fez, qual foi as ações, o sentimento, porque teve um início, teve uma origem. Tudo tem uma origem, uma causa. E às vezes não é em outra vida, pode ser, mas às vezes é nessa vida, né? Será que a minha depressão, a minha tristeza veio de um desejo frustrado, né? Será que eu tenho certos desejos de coisas que eu não posso ter, talvez, e por esse motivo eu me sinto frustrado? Aí eu olho para os outros, talvez eu esteja passando por um desemprego, talvez brigas na família, talvez enfermidade, e aí eu queria que tudo fosse diferente. Aí eu começo a me sentir inferior, eu começo a me sentir frustrado. Eu não tenho isso. Aí vejo o mecanismo do ego. O ego, ele começa a se autodestruir. É um ego negativo. Ele começa a se autominar e começa a se punir. Eu não sou bom. Eu não tenho valor, eu sou inferior. Todo mundo é bem-sucedido, menos eu. Eu devo ter alguma coisa de errado, né? Eu nunca consigo nada na vida. E aí eu começo a me sentir como pobre coitado, né? Frustrado. E tudo isso são sentimentos negativos. Se eu continuar alimentando dia a dia esses sentimentos, esses pensamentos negativos, sem dúvida eu vou ficar deprimido. Vai me levar a uma depressão. Eu vou ficar triste. E a depressão é terrível, né? Conhecemos casos, né? Acompanhamos de pessoas próximas e ataca porque a mente, o sentimento, o corpo, né, os hormônios, tudo é ligado. Então, se nós estamos constantemente, o ego, né? Porque o ego somos nós, nossa parte negativa. Estamos constantemente minando a nós mesmos, né? Batendo em nós mesmos. Mentalmente, sentimentalmente. Isso aí vai afetar a parte física. E afeta também os neurônios, as conexões cerebrais, aí, tudo é ligado. Então, temos que evitar essas armadilhas. E como evitamos isso? No dia a dia, nós vamos entregar as técnicas aqui. No dia a dia, vamos observar cada dia,
né? Vamos fazer os deveres de casa, observar cada dia. No fim do dia, vamos ali pegar um papel e anotar tudo que a gente conseguir identificar como ego. Todos os sentimentos negativos de dor que causaram ofensa ou frustração. E vamos ali anotando. E vamos analisar, vamos ver por que eu senti isso, eu fiquei triste porque eu queria aquilo, mas não consegui, né? Isso aí era um ego que ele queria. Por que eu queria? Vamos analisar por que eu queria determinada coisa, por que eu alimento esse desejo. Talvez eu esteja alimentando um desejo que eu nunca vou realizar, mas por que eu quero esse desejo, né? E aí vamos identificar, e vamos pedir para a nossa Divina Mãe Kundalini, né, a nossa Isis, para ela eliminar esse eu, eliminar esse ego. E ela vai eliminando. Aí no dia seguinte eu vejo de novo, eu vou lá, anoto e peço para a Mãe Divina eliminar. E no terceiro dia de novo, e quarto, e quantas vezes forem necessárias. Vamos fazendo esse trabalho. E aí eu vou eliminando esses egos que causariam uma depressão, né? Agora, lógico, depressão também pode ter outras causas assim, né? Por exemplo, hoje em dia é muito comum até jovens, né? Veja aí, até às vezes na nossa família aí, pessoas jovens que às vezes o estilo de vida, hoje em dia, né? Vendo o nosso estilo de vida dos jovens, ele está muito ligado ali, redes sociais, por exemplo, né? E isso tá gerando muito dano, né? São egos que geram muito dano na psicologia dos jovens. Ele vê ali no Instagram, no Facebook, ele vê fotos ali, todos os amigos dele sorridentes, né? Todo mundo feliz, fazendo festa. E, eu vejo meus amigos felizes fazendo festa e eu estou ali em casa sozinho, entediado, de saco cheio com tudo, no meu quarto sozinho. E eu fico vendo aquilo, e aí eu me comparo, aí eu começo, veja bem, aí eu começo a sentir me sentir inferior, sentir que eu não sou bom, que a minha vida não é boa, tudo isso por causa de ego, por causa de comparação. Então, quer dizer, é um sistema, hábitos que eu estou alimentando, cultivando, que também vem do ego, né? Vamos analisar, porque o ego ele influi em nossas ações também, e que vão levar a uma depressão. Então, em vez de passar tempo ali no celular, por exemplo, vamos fazer uma atividade, vamos limpar a casa, vamos num fim de semana, por exemplo, em vez de ficar em casa no computador, vamos fazer uma caminhada na praia, no sol, porque o sol é uma radiação, o sol é o corpo físico do Cristo solar, do óculos solar. E o sol ele faz bem. Se eu fico o dia inteiro dentro de casa, na escuridão, isso causa depressão, né? Então, falando assim de causas assim físicas, né? Não só egóicas. Lógico que no fundo tudo tá ligado. Mas são muitas coisas também. Outra coisa que influencia nisso aí é a nossa desconexão com o divino, né? Porque se temos uma vida interior vazia, né? Quando estamos às vezes sozinhos, nos sentimos mal, né? Nos sentimos vazios. Então, vamos criar o hábito ali de fazer uma meditação, uma oração, né? De cantar louvores, e estimular o chakra cardíaco, estimular positivamente, né? A conexão com o divino, vimos na aula passada, ela estimula o chakra cardíaco e nos faz sentir bem, né? E interessantemente, vamos ver na aula, vamos falar dos chakras. Uma pessoa deprimida, ela está com o chakra cardíaco enfermo, doente, às vezes até rodando ao contrário. E justamente às vezes até a pessoa ela sente uma dor no coração, né? A pessoa dependendo, ela sente dor no coração, essas coisas. Então, é importante fazer as orações e os mantras, né? Vamos ver mantras para desenvolver os chakras, ativar os chakras.
Então, trabalhar com o chakra cardíaco, estimular, desenvolver, aquecer, para ficar, afastar essas armadilhas, né, do nosso ego, depressão, tristeza. E uma pessoa que está fazendo esse trabalho, que ela encontrou a motivação, a, aquela inquietude, né, de fazer esse trabalho, aquele sentimento interior, ela faz com alegria, né, uma coisa que promove a alegria ali no dia a dia, né? Então, muitas coisas, muitas armadilhas do nosso ego. Então, temos que aprender a lidar com essas armadilhas aí e eliminar o ego. O ego é o exército do mal, né? Não sei se esclareceu aí. Você tem mais alguma dúvida ou quer que aprofundemos mais? Rodrigo, e como é que é a relação das drogas com o ego? Que indiretamente vai também causar uma depressão, em muitos casos. Sim, as drogas, elas são o oposto da meditação. É o polo contrário. Enquanto a meditação ela tem o objetivo de despertar a consciência, de ativar e expandir a consciência, as drogas, né, álcool, maconha, cocaína, né, heroína, qualquer dessas drogas aí conhecidas, elas fazem o contrário, elas expandem a inconsciência, elas expandem o ego. Por exemplo, se eu tomar um litro de cachaça, eu não vou expandir a consciência, eu vou expandir todo a minha inconsciência. Eu vou estar alimentando o exército do mal. Provavelmente eu tenho o bêbado, né? Quem gosta de beber, ele tem o ego da bebida. Se pudéssemos ver clarividentemente um bêbado, veríamos ao redor dele todos os egos dele. Alguns espíritas chamam de obsessores, mas na verdade aqueles são todos os egos dele mesmo, que ele mesmo criou e alimenta bebendo. E esses egos ficam ali, eles sugam todas as nossas energias psíquicas. Eles se alimentam da inebriedade, né? Da pessoa estar inebriada, anestesiada com aquele alcoolismo. E assim outras drogas, né? O vício, né? O nosso ego, ele quer nos destruir. Uma pessoa, por exemplo, viciado de crack, ele tem um ego tão forte, né, do vício, que se alimenta daquela droga, e aquele ego não vai largar a pessoa, ele vai destruir toda a pessoa, até a morte. Sugar toda a energia da pessoa até a morte. Então, as drogas, elas expandem a inconsciência, elas fortalecem o ego, o exército do mal dentro de nós. Então, são dois caminhos opostos, né? A meditação e as drogas. Eu não posso fazer meditação todo dia e ir no bar tomar uma cerveja todo dia, né? Nada contra um equilíbrio social, né? E aí volta naquele assunto, quando que é o equilíbrio e quando que é um desequilíbrio, né? Uma pessoa ela pode ir na casa de alguém, às vezes tomar uma dose, talvez, celebrar, fazer um brinde ali, tá? Uma coisa totalmente controlada, né? Se quiser, mas também, se não quiser, não perde nada, né? São escolhas pessoais que com o tempo, vamos aprendendo a fazer esse equilíbrio, né? Essas medições aí. Não sei se esclareceu aí ou se quer que aprofundemos. Não, Rodrigo, você foi bem esclarecedor. Eu que te agradeço. Obrigado. Eu que agradeço aí. Alguém tem mais perguntas? Bom, então, vamos estar enviando aí materiais para vocês
pelo WhatsApp. Você, Charles, está no Messenger, não é isso? Sim, sim, Rodrigo. Então, vamos mandar materiais aí no Messenger e no Facebook. E também vamos disponibilizar aí, eu criei uma pasta no Google Drive e todos esses textos que a gente está mandando no WhatsApp, vocês vão poder acessar no Google Drive. Quem quiser fazer o download e imprimir para ler, né? Tem pessoa que não gosta de ler no celular, pode imprimir e ler no papel. Vamos estar mandando aí. E a gente pede aí, porque esse é um tema, às vezes eu falei aqui, vimos, mas não ficou bem fixo. Então, vocês lendo os textos vai aprofundar, vai ficar mais claro, entender mais. Então, vamos fazer a lição de casa aí e estudar os textos que vamos compartilhar. E também, ao mesmo tempo, vamos aí, se ainda não começou, vamos aí dedicar aí, que seja aí, vamos começar aí com, sei lá, 15, 20 minutos por dia, de manhã cedo, né, antes de se preparar para ir no trabalho, se isolar ali, fazer um relaxamento, né, na próxima reunião, semana que vem, vamos fazer mais uma prática aí. Mas vamos fazer um relaxamento, né, gasta aí uns minutos relaxando o corpo, respirando, se concentra no coração, faz uma oração, se comunica com a sua divina mãe, né, pede para ela luz, pede para ela ativar o nosso chakra cardíaco. Podemos fazer aí mantras, né, aquele mantra Om Mani Padme Hum é um mantra bom. Se você ficar, bota lá, senta em meditação, escuta e repete, ou só escuta, mas se concentra ali, se concentra no coração enquanto escuta o mantra. Ou faz as orações que passamos aí, né? A prática do Pai Nosso também. Vimos aí que se concentrar em cada frase e repetir o Pai Nosso 5 vezes, 10 vezes, se concentrando no coração. E até músicas que vocês gostem, em mantras, às vezes que vocês gostem, né? O importante é dedicar aí que seja, pelo menos nesse começo, a gente nunca fez prática, né? Mas vamos começar aí com uns 15 a 20 minutos, né? Durante essas primeiras semanas. E depois a gente aumenta aí para meia hora por dia, né? Acorda meia hora mais cedo, senta no sofá ou no quarto, em uma cadeira, e relaxa, respira e se concentra no coração, medita, né? E aos poucos vamos aumentando. Todos esses exercícios, eles vão ativando o chakra cardíaco e os outros chakras também, e vão equilibrando nossa energia, dando forças para a nossa essência, para a nossa consciência. Porque até mesmo esses 3% de consciência que temos, eles estão enfraquecidos, que a gente não usa. A gente dá mais, o ego tem mais espaço na nossa vida. Agora, quando a gente começa todo dia a fazer essas práticas, a consciência é ativada, é fortalecida. E aí sentimos mais a energia da nossa Divina Mãe, do nosso Pai Celeste, desce, nos inunda e nos dá motivação, força para prosseguir aí. Bom, obrigado aí por terem conectado. Nos vemos na próxima semana, então. Um grande abraço a todos aí, boa noite. Paz inverencial a todos. Boa noite, Rodrigo. Obrigado mais uma vez.